Continuamos então, na semana passada nós introduzimos o tema, do perdão, falamos o quanto ele é necessário, o quanto tem sido discutido sobre até a saúde de perdoarmos ou não. E aí, na semana passada, nós vimos uma das histórias mais famosas de perdão na Bíblia, que é a do credor incompassível, pelo menos é assim que a gente tem conhecido, aquela parábola que Jesus conta, quando Pedro chega para ele e pergunta: mestre, até quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão que pecar contra a gente no mesmo dia? E aí ele querendo estabelecer um limite ali para o perdão, e Jesus diz: não é 7 vezes, mas 70 vezes 7. Não querendo dizer que existe um limite, mas que era infinito, ok? A quantidade de perdão. E ele conta uma história, daquele senhor, daquele servo que tinha uma dívida impagável, na verdade até irreal para com o seu senhor, e o senhor perdoa a dívida, e ele saindo dali, ele encontra um conservo dele que devia muito menos e ele não perdoa a dívida, e aí aquele senhor maior, que tinha perdoado a dívida impagável, fica sabendo de que aquele servo a quem ele tinha acabado de perdoar não perdoou o outro que devia muito menos, e aí então ele chama para prestar contas e coloca na prisão e etc. Então nós vimos a partir dessa história a definição de perdão então que a gente vai utilizar, tá? Que é composta por quatro partes, essa definição de perdão. A primeira é que perdoar envolve nomear a transgressão, a coisa errada, em vez de tratá-la como inexistente ou como uma mera desculpa, nós devemos tratar o pecado a sério, devemos nomeá-lo. Aquele senhor na história, ele chama aquele servo a prestar contas. Ele diz qual é a dívida. Esse negócio de, vamos deixar por isso mesmo, isso não é perdão de fato. Perdoar significa, em primeiro lugar, eu nomeio a dívida. Eu digo qual é a dívida que está sendo tratada. Depois, em segundo lugar, eu me identifico com ele. Eu me compadeço. Essa é a palavra que é usada na metáfora que Jesus usa, na parábola que Jesus usa. Aquele senhor se compadeceu daquele servo, ou seja, ele se colocou no lugar dele. Ele percebeu que aquele servo nada mais era do que um ser humano como ele era, um pecador como ele era. Então ele pôde perdoar e desejar o bem daquele servo. Em terceiro lugar, depois de identificar a dívida, depois de se colocar no lugar da pessoa, em terceiro lugar, nós libertamos o pecador ou o transgressor, absorvendo nós mesmos a própria dívida que era do outro. Lembra? A gente viu que perdoar sempre significa absorver, assumir a dívida. Sempre. Por isso que perdoar é difícil. Não tem esse negócio de alguém me deve 10 mil reais e eu digo para a pessoa: olha, tá perdoado, e de repente 10 mil cai na minha conta e aí tá tudo bem, porque ele perdeu meus 10 mil veio da minha conta, não sei de quem, e aí tá tudo bem, todo mundo saiu feliz. Não existe isso. Perdoar significa eu assumo a ofensa, eu assumo a dor, eu assumo o sofrimento, eu assumo a dívida que o outro me causou. Então, perdoar é sempre uma dor. Agora, o que está diante de nós não é a escolha entre receber a dor do perdão e ter a alegria plena de não perdoar. Não. Não perdoar é uma dor. Não perdoar é a dor que eu vou assimilar para o resto da minha vida. É um rancor, é uma amargura que eu vou achando que isso está penalizando o outro, quando na verdade isso está me matando. Como eu já disse, a amargura é um copo de veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Então, não é verdade que perdoar é fácil, não perdoar é fácil, perdoar é difícil. Não, os dois são difíceis. A grande questão é que a dor e a dívida que você assimila quando você resolve perdoar, o ônus é com você, isso te liberta, embora seja algo doloroso e custoso, ok? Então, perdoar significa, sim, assumir a dívida, assumir o ônus.
Tá? Ao invés de procurar a vingança, você decide pagar você mesmo. Em último lugar, perdoar significa almejar a reconciliação ao invés de romper relacionamento. Tá? Muitas vezes as pessoas chegam e perguntam, olha, tudo bem, eu perdoei, sabe? Mas não quer dizer que eu tenha que melhorar um relacionamento. Não quer dizer que eu tenha que conviver com aquela pessoa. E muitas vezes essa afirmação apenas mascara que na verdade não houve um perdão. Que perdão, pensa, quando Jesus conta essa parábola, qual é o padrão que ele está querendo estabelecer aqui? Qual que é a referência que ele está querendo estabelecer de perdão? Obviamente não era aquela parábola, era só uma história fictícia. Mas aquela história fictícia apontava para a verdadeira e maior história de um Deus para o qual nós tínhamos uma dívida impagável e ele nos perdoa. E agora nós temos dívidas muito menores uns para com os outros e temos dificuldade de perdoar. Então ele está dizendo, olhe para a história de referência, que é Deus para com a humanidade, como ele perdoa. E nessa história de referência, como que Deus nos perdoa? Ele nos perdoa dizendo assim, olha, tá bom, eu assumo a dívida, mas eu também não sou trouxa. Tá? Não vamos ter relacionamento, não vamos conviver junto, cada um na sua casa, cada um no seu lugar. Eu te perdoo, pode ir, você não vai ter que pagar pelos seus pecados, mas conviver é outra coisa. Relacionar-se é outra coisa. Não, Deus não faz isso. Há uma melhora no relacionamento depois que nós somos perdoados. Mais do que antes de pecarmos. Tá? Há uma profundidade no relacionamento. Há um amadurecimento no relacionamento. Então, perdoar significa buscar essa melhora. Agora, talvez você já está aí se questionando, mas a outra pessoa nem se arrependeu. A outra pessoa continua com os mesmos comportamentos. Como é que vai ter uma melhora no relacionamento quando só uma das partes está oferecendo a reconciliação? Exatamente. Não existe uma restauração do relacionamento quando só uma das partes oferece genuinamente a reconciliação. Ok? Então, da mesma maneira que Deus oferece a reconciliação, mas não é verdade que qualquer um que não se arrependa possa ter relacionamento melhorado com Deus. Apenas aqueles que se arrependem. Ok? Então, sempre há uma disposição do perdão. Por isso que, às vezes, a gente olha para dois textos bíblicos e pensa que a Bíblia está se contradizendo, quando, em hora, a Bíblia fala aqui em Mateus, que se alguém pecar contra você e for todas as vezes possíveis te pedir perdão, você deve perdoar e buscar uma melhora de relacionamento. Mas em Lucas, vai aparecer um texto dizendo que somente se aquela pessoa se arrepender é que de fato você perdoa. Aí você fala, ué, mas uma coisa ou outra. Não. Porque é sempre o dever daquele que foi ofendido oferecer o perdão. Tem três dimensões do perdão que a gente vai ver hoje. Mas eu ofereço o perdão internamente, tá? Eu me livro da amargura, eu me livro de... eu já estou assumindo o ônus da dívida que você me deve. Mas se você... É como se fosse um presente, né? O perdão é um presente. Eu pego aquilo que você me devia e eu dou um presente para você. Então, os 10 mil que você me devia, ou a ofensa que você me devia, eu pego e coloco aqui, ó. Já não me deve mais. Eu paguei por isso. Eu assumi esse ônus, eu assumi essa dívida. Tá aqui, ó. Aí você coloca o presente em cima da mesa. Tá? Porque é um presente para o ofensor, para aquele que devia. O ofensor pode olhar o presente que você colocou em cima da mesa e falar, não quero. Eu não quero o seu perdão. Eu nem acho que eu fiz alguma coisa errada. Eu nem acho que eu tinha uma dívida para com você. O perdão está em cima da mesa. Mas a questão é, você uma hora colocou ele lá. A pessoa pode não querer o seu perdão. A pessoa pode não querer a reconciliação. Mas o perdão está lá. É bem diferente de você não oferecer o perdão e a pessoa ao mesmo tempo não se arrepender. Os dois são errados. A oferta do perdão é sempre obrigatória. Agora, se a outra pessoa vai receber ou não, isso não é problema seu. Ok? Então, no final das contas, perdão é melhora de relacionamento, sim, enquanto oferta. Agora, se a pessoa vai aceitar essa melhora de relacionamento, aí já não está sob o seu
poder. Ok? Então tem esse aspecto. Então, 4 partes do perdão. Você nomeia a dívida. Depois que você nomeia a dívida, você se compadece. Depois de se compadecer, você liberta outra pessoa da dívida enquanto você assume a dívida. E por último, você busca a reconciliação, que pode ou não ser conquistada. Ok, então agora a gente vai entrar nas dimensões do perdão. E talvez a lição mais fundamental dessa parábola que Jesus conta seja que o perdão humano deve basear-se na experiência do perdão divino. Por detrás de toda essa parábola está claro ali que Jesus está falando de um perdão maior do que aquela história representava. Uma leitura superficial do versículo 35, do texto que nós lemos já na semana passada, lá em Mateus. Vou resgatar aqui direitinho o texto para, se você quiser depois ler, se você não viu na semana passada, mas é Mateus 18, 21 a 35, a parábola do servo não perdoado. E aí o versículo 35 diz assim: é assim que meu Pai Celestial tratará cada um de vocês, a menos que vocês perdoem. E é assim como aquele rei maior pegou aquele servo que não perdoou e jogou ele para a cadeia, até que ele pagasse até o último centavo da sua dívida, ou seja, nunca, porque seria impossível pagar aquela dívida. E esse versículo levou algumas pessoas na história a interpretar como se Jesus estivesse dizendo que o perdão que Deus oferece depende ou é conquistado pelo nosso perdão aos outros. E isso seria um grande problema teológico, porque senão a gente estaria falando de salvação por obras, né? Como se o perdão de Deus dependesse do nosso desempenho. E de fato isso não pode acontecer, porque a Bíblia toda diz o contrário. Então a narrativa da história não se encaixa aqui. E na verdade é uma melhor interpretação entender que o rei estende primeiro o perdão àquele servo e depois há uma exigência de aquele servo perdoe o seu conservo, motivado pela sua dívida perdoada. Okay? Então primeiro acontece o perdão e depois é exigido o perdão. A frase de Jesus significa que a misericórdia divina deve mudar os nossos corações para que de fato perdoemos como Deus perdoou. E aí o ponto é, se não oferecermos perdão uns aos outros, isso na verdade demonstra que nós não nos arrependemos verdadeiramente. E se não nos arrependemos verdadeiramente, o perdão de Deus está sobre a mesa. Não fomos perdoados. Percebe? Não é, se você não perdoa, eu não te perdoo. Como se fosse condicional o perdão de Deus. Não, mas Deus oferece o perdão através da morte do seu Filho. Mas Ele diz que a maneira de recebermos esse presente da salvação é por meio de arrependimento. E o que a parábola, no final das contas, está dizendo? Quando eu me recuso a oferecer o presente do perdão para alguém, quer dizer que eu não recebi o perdão de Deus. Eu não recebi a misericórdia de Deus através do arrependimento. Okay? Então, esse é o significado verdadeiro do desfecho dessa parábola. A ideia principal aqui é encontrada nas palavras do rei no versículo 33. Você não deveria ter misericórdia do seu conservo, como eu tive misericórdia de você? Essa é a ideia. O perdão humano, na verdade, depende do perdão divino. E não o contrário. Não o perdão divino depende do perdão humano. Percebe a diferença? Dizer que o perdão divino, o perdão de Deus, depende do nosso perdão, é querer conquistar a salvação pelas obras. Mas é exatamente o contrário. O perdão humano é que depende do perdão divino. Tá? Em outras palavras, existem 3 dimensões básicas do perdão. Então, existe um perdão que é vertical, existe um perdão que é interno e existe um perdão que é horizontal. E aí tem que seguir necessariamente nessa ordem. Primeiro, Deus oferece o perdão, na vertical. Dentro dessa perspectiva, nós precisamos nos arrepender e receber o perdão de Deus internamente.
E quando isso acontece, nós temos uma nova identidade. Então, o perdão oferecido de Deus, na vertical, quando é recebido interiormente, ele gera uma nova identidade. E uma vez que essa nova identidade é forjada em nós internamente decidimos perdoar, decidimos oferecer o perdão, decidimos buscar a justiça e a reconciliação. E como eu disse na aula passada, justiça e reconciliação não são coisas opostas, em que a gente deve escolher. Para perdoar, eu devo abrir mão da justiça? De forma alguma, a gente vai ver com muito mais profundidade isso. Mas uma vez que você recebe o perdão de Deus internamente, recebe essa nova identidade, agora sim você está pronto a buscar a reconciliação e a justiça e a oferecer internamente o perdão. E o perdão horizontal é quando você, depois de ter esse perdão recebido internamente e disposto a oferecê-lo, agora há uma possibilidade de restauração do relacionamento se o ofensor, aquele que fez algum pecado contra você, estiver disposto também a se arrepender. E aí então surge um novo relacionamento. Então, Deus oferece o perdão. Se você se arrepender, novo relacionamento. Você recebe isso, oferece o perdão. Se a outra pessoa receber, novo relacionamento. Sempre há melhora de relacionamento quando o perdão de fato é efetivado. Então, devemos nos basear conscientemente o nosso perdão no perdão de Deus. Sempre começa com essa linha vertical. Tá? O perdão do rei na história deveria ter feito o servo alguém que é perdoador. E por que não aconteceu? Porque faltou arrependimento autêntico por parte daquele servo. Então, de fato, o presente nunca saiu da mesa. Foi oferecido, mas ele nunca foi recebido. As palavras finais de Jesus, que o perdão deveria vir do coração, são cruciais, porque é no coração que nós assimilamos o perdão de Deus e podemos transmitir o perdão aos outros, tá? E o fracasso daquele servo em perdoar significa que ele nunca se arrependeu e que, portanto, não houve uma ligação entre o perdão de Deus com o perdão do próximo, tá? Essa ligação acontece sempre por meio do arrependimento. Agora, nossas falhas de perdão. Nós não devemos ignorar a natureza difícil dessa parábola. Não é uma parábola que conta uma história bonitinha. É uma parábola que fala da natureza conflituosa do perdão para a gente. A parábola a parábola sobre o perdão não é uma história alegre de pessoas que recebem e entregam o perdão de maneira muito gostosa, fácil e amorosa. Não é sobre isso. Mas é uma história de um homem que pede perdão e depois ele permanece totalmente duro em relação àquele que o devia alguma quantidade. Então, no final das contas, assim como Davi e Natã, quando Davi comete adultério e depois assassinato, e aí Natã, o profeta, vai exortar Davi e faz a pregação mais contundente em toda a história, quando ele diz: "Tu és o homem, Davi". Estou contando uma historinha de um rei que tinha uma ovelhinha e que aí o rei tinha várias, né? E tinha um homem com uma ovelhinha e chega um visitante e o rei mata justamente a ovelhinha daquele servo que só tinha uma. E aí Davi fica furioso e aí Natã diz: "Tu és o homem". Jesus está fazendo a mesma coisa quando ele conta essa história. Ele está contando uma história terrível, mas ele está dizendo: essa história é sobre vocês. E o resto, né, da história de Mateus 18 é sobre o tipo de relacionamento radical que deveria ser mudado e que todos os cristãos deveriam ter. Primeiro, né, o versículo 6 ao 10, versículo 1 ao 5 desse texto de Mateus 18, diz que os cristãos deveriam ser marcados pela humildade, pelo serviço aos outros, ao invés do orgulho. Deveriam ser marcados pela paciência e compreensão em relação às falhas dos outros. Isso ele diz no versículo 6 ao 10. Depois, no 11 ao 17, pela prontidão de se relacionar e curar relacionamentos rompidos. Jesus está ensinando tudo isso aqui no contexto. E ele está dizendo: isso é para vocês. No entanto, Jesus nos desperta para a amarga realidade da história. A maior parte das pessoas
que professam ter pedido perdão a Deus, na verdade não foram transformadas por Deus. E o lugar que vemos isso é nos relacionamentos. Por isso que Jesus diz na oração, que ele nos ensina de maneira muito forte, que se nós não perdoamos as dívidas uns dos outros, na verdade nós nunca fomos perdoados por Deus. Não porque o perdão de Deus depende do nosso perdão, mas porque à medida que nós perdoamos uns aos outros, isso demonstra o quanto nós entendemos ou nos arrependemos para receber o perdão que Deus oferece. Por isso que Jesus nos ensinou a orar. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Às vezes tem gente que chega para mim e fala assim, eu não consigo perdoar. Aí a primeira coisa que eu penso é, você está orando a oração do Pai Nosso? Eu nem recomendo orar. É só uma brincadeira, tá? Porque orando ou não a oração do Pai Nosso, a pessoa está perdida se não perdoar de qualquer jeito. Agora o que eu estou dizendo é, você está orando para Deus perdoar você exatamente como você tem perdoado seus ofensores. E se você não tem perdoado seus ofensores, está pedindo, Deus não me perdoe. É isso que a gente ora quando a gente está cultivando amargura. E Jesus diz que o amor visível é uma marca dos seus verdadeiros discípulos, né? Na medida que eles perdoam. E que a comunidade única e amorosa que os cristãos formam é uma das principais maneiras pelos quais o mundo saberá que Jesus é quem ele afirmou ser. Lá em João 17, a famosa oração sacerdotal, versículo 20 a 23, Jesus diz que o mundo conhecerá o amor de Deus na medida, ou conhecerá que Jesus Cristo de fato é Deus, na medida que ele perceber o relacionamento entre os cristãos. O relacionamento baseado no amor, no perdão, é assim que o mundo vai saber que Jesus é Deus, e é essa responsabilidade que nós temos. João deixa isso claro repetidamente lá na sua primeira epístola, 1 João, dizendo que o amor extraordinário é evidência de que você conhece a Deus de maneira pessoal. Ou seja, a disposição que temos para o perdão, ela ilustra, ela exemplifica o quanto nós recebemos e abraçamos o perdão de Deus. Portanto, essa parábola é um relato do fracasso do perdão, porque a história humana comum nos mostra isso. O movimento do perdão divino para o perdão humano é constantemente frustrado por conta do nosso pecado, por conta da nossa falta de arrependimento e de abraçarmos genuinamente o perdão que Deus nos oferece. Inclusive, na outra história, na segunda história mais famosa sobre perdão, lá quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, de um pai que perdoa o filho rebelde, que gasta toda a sua herança de maneira errada, de maneira dissoluta. E aí, quando ele oferece aquele perdão, o filho mais velho tem problemas com isso, tem problemas com o perdão do pai oferecido àquele filho. Vemos a ação do pai causando ofensa e controvérsia ao invés de amor e generosidade. Agora, tentando aplicar para a gente. As igrejas cristãs são sempre famosas pelo seu amor e bondade, por exemplo, para com os céticos, para com os incrédulos. Se você é um cristão professo, você é conhecido pelos seus amigos, vizinhos, familiares, por ser alguém extremamente pronto ao perdão, misericordioso, gracioso. Se não, então ouça essa parábola e ouça Jesus dizendo, tu és o homem. Se realmente compreendemos a oferta do perdão que nos é oferecida no Evangelho, isso deveria nos mudar radicalmente. O Evangelho nos deveria tornar misericordiosos e dispostos ao perdão. Não torna o perdão fácil, tá? Não se engane. Nem o Evangelho torna o perdão fácil, porque o perdão ainda exige assumir a dívida. Para eu pegar 10 mil que alguém me deve e dizer que a pessoa está perdoada, eu ainda tenho que receber o custo disso, o ônus disso. Portanto, nem para o cristão o perdão é fácil. É que, na verdade, para o cristão o perdão é possível. Ele é motivado por uma graça, por uma misericórdia muito maior do que a que podemos e devemos oferecer.
jamais nós perdoaremos do tamanho que nós fomos perdoados. Porque não há dívida sequer parecida. Por isso que a parábola é tão boa e nos mostrar uma dívida irreal. Ninguém podia dever aquela quantidade na época. E Jesus está usando essa quantidade irreal para nos mostrar a sua dívida para com Deus é nessa quantidade infinita. E que qualquer dívida em comparação parecerá irrisória. Ainda é um custo, ainda eu tenho que assumir, mas não é fácil, ok? Se você acredita no Evangelho, se você é salvo pela pura graça de Deus e pelo perdão gratuito, e ainda guarda rancor, no mínimo isso mostra que você está bloqueando o efeito real do Evangelho em sua vida, ou você está se enganando de fato e nem mesmo crê no Evangelho. De qualquer forma, espiritualmente falando, não perdoar alguém é se colocar numa espécie de prisão, como acontece na história. Aquele servo que não perdoou seu conservo é jogado numa prisão da amargura, né? E de certa forma, quando nós não perdoamos, nós estamos nos colocando numa prisão. O ato final da parábola, né, nos mostra isso, embora pareça bastante duro, ele é bastante realista. O egocentrismo que cresce quando você fica com raiva de alguém, quando você usa coisas contra essa pessoa, quando você continua considerando-a como lhe devesse, isso é uma prisão. E aí tem uma história muito boa que o Tim Keller conta nesse livro. Ele fala de um cara que ele tinha sido criado uma vez, né? Foram bater de porta em porta e foram na casa desse cara. Ia ter uma escola bíblica de férias lá na Redeemer, né? Na igreja lá do Keller. E aí eles falam, olha, se você quiser, a gente leva os seus filhos lá para essa escola bíblica de férias, depois a gente traz em casa e tal. E aquele homem falou, eu jamais deixaria os meus filhos sequer pisarem em uma igreja. E aí eles perguntaram, né, por que daquilo? Ele diz assim, porque ele foi criado por um pai religioso que obrigou a vida inteira dele ele ir à igreja contra a sua vontade. E isso tinha impactado de maneira tão negativa ele a vida toda, que agora ele proibia os filhos, mesmo que quisessem, a sequer pisar numa igreja. Percebe? Como ele ainda estava preso, ele estava aprisionado pela falta de perdão, né? Não que o pai de fato tivesse que ser perdoado, mas, ou seja, ele foi impactado tão grande por uma ação do pai, que enquanto ele não largava, enquanto ele não, entre aspas, perdoava isso, ele estava preso naquilo, a tal ponto de fazer a mesma coisa com os filhos, só que do lado contrário. Agora proibindo, ainda que eles quisessem ir para a igreja. O pai, ainda que eles não quisessem ir, deveriam ir. Agora ele, ainda que os filhos quisessem ir, ele não deixaria. Ou seja, ele está replicando o mesmo tipo de autoritarismo. Ou seja, ele está preso ainda, enquanto ele não perdoa, ele está preso. Tim Keller conta uma outra história, né, de uma menina que tinha sido abusada, e aí, acho que por algum familiar, e aí da mesma forma, o que fez aquela menina, no final das contas, perdoar, ela ter percebido que enquanto ela não fizesse isso, ela ainda estava presa àquela pessoa. Ela ainda estava algemada àquela pessoa, enquanto ela estivesse carregando toda aquela amargura. Ela estaria sendo controlada por aquele familiar que a abusou. Então, não perdoar é uma prisão. Na próxima sessão do livro, o Keller começa a falar como que nós criamos as asas do perdão. Tá? E essa ilustração aqui é interessante, porque criar asas para o perdão. Então ele começa dizendo que a forte e justa condenação daquele credor incompassivo, daquele servo que não perdoou, pode nos distrair da mudança de vida que a parábola de fato propõe. Não perdoamos tentando mais ou apelando a benefícios sociais ao interesse próprio. Ninguém perdoa de fato enquanto está pensando, olha, se eu não perdoar, eu sei que eu vou me dar mal. Então é melhor perdoar. Não funciona desse jeito. Tá? Devemos encontrar o Deus vivo através do arrependimento,
recebendo não apenas um perdão abstrato, mas o próprio Cristo, a própria nova identidade, um próprio novo relacionamento justificado, adotado por Deus. E então devemos, através de relacionamento com Ele, por meio da oração, da palavra, da adoração, fazer com que se torne cada vez mais uma realidade possível estendermos o mesmo tipo de perdão a outras pessoas. C.S. Lewis, e aí o Keller cita bastante o C.S. Lewis em todo o livro que ele escreve o seguinte: a melhora moral não é redenção. Não é como ensinar um cavalo a pular cada vez melhor, mas como transformar um cavalo em uma criatura alada. Vou fazer um parênteses. Keller está falando assim: perdoar não é ensinar um cavalo a pular cada vez mais alto. Não, perdoar não funciona desse jeito. Perdoar é uma ação sobrenatural que faz o cavalo virar uma criatura alada, com asas. Ele não ensina a pular mais alto. Ele simplesmente concede asas ao cavalo para que ele faça aquilo. É claro que uma vez adquiridas as asas, o cavalo voará sobre cercas que nunca poderiam ser sido saltadas. E assim vencerá o cavalo natural no seu próprio jogo. C.S. Lewis continua: mas pode haver um período enquanto as asas daquele cavalo alado estão apenas em caroço, ainda não nasceram, elas começaram apenas a crescer. E enquanto isso, aquela criatura terá dificuldades em pular aquelas cercas, assim como um cavalo natural, sem asas. E talvez nessa fase dos caroços, ainda que a asa não foi bem desenvolvida, poderá até parecer que aquela criatura é um cavalo natural. Então ele está dizendo, é possível que cristãos que estão sendo amadurecidos, talvez estejam nessa fase ainda, não é com dificuldades no perdão, porque dificuldade todo mundo vai ter, a questão é se você vai fazer ou não, mas que possa ter ali algum tipo de impedimento, algum tipo de acúmulo de amargura, mas que no decorrer do processo de um relacionamento com Deus, um verdadeiro cristão vai desenvolvendo essas asas, que ele chama as asas do perdão. A parábola nos diz que se formos realmente seguidores de Jesus, se tivermos experimentado esse relacionamento novo com Deus por meio do seu perdão, essas asas vão crescer em nós, vão crescer. Com alguma velocidade elas vão aparecer. Não é verdadeiro que um cristão possa passar a vida toda com uma amargura sem que ele perceba o tamanho do perdão com o qual ele foi agraciado e que ele não esteja disposto a oferecer. Jesus estava dizendo então, se você guarda rancor, se você se vinga, mesmo que você diga que é um pecador salvo pela graça, você está negando isso em seu coração e na sua vida, não importa o que você esteja dizendo. Aí ele conta a história de um homem chamado Hashim Garrett, e esse homem ele tinha 15 anos e ele morava com a mãe nas ruas do Brooklyn, e ele fazia parte de uma gangue. E ele levou 6 tiros, numa das brigas ali, e ele ficou paralisado da cintura para baixo, aquele menino de 15 anos. E durante a maior parte do ano seguinte, que ele ficou internado, ele estava fantasiando a vingança contra aquela outra pessoa que tinha dado aqueles 6 tiros nele. E ele escreveu, mais tarde, a vingança me consumiu. Tudo que eu conseguia pensar era, espere até eu melhorar, e esse garoto vai me pagar. Mas quando ele estava deitado na calçada, imediatamente após aqueles tiros, ele instintivamente, mesmo sendo membro de uma gangue, ele pede ajuda para Deus. E naquele momento ele diz que ele sente uma grande tranquilidade, mesmo tendo tomado aqueles tiros, e no momento que ele orou, lembrando de Deus. E agora, quando ele estava sendo reabilitado, ele pensou no seguinte, aí abre aspas de novo. 6 meses antes disso acontecer, eu mesmo atirei numa criança sem motivo algum, exceto porque um amigo meu da gangue duvidou que eu fizesse aquilo.
Eu fiz isso. E ele começou a dizer, se eu me vingasse daquele garoto, de certa forma, o que eu estou dizendo é que eu deveria, é que Deus deveria se vingar dos meus próprios pecados. Quando eu não estabeleço o perdão como uma forma de relacionar com o outro, eu estou dizendo, então Deus, o Senhor está livre, embora a gente não vá dizer isso para Deus, né? Porque Deus é livre mesmo que você e eu não queiramos ou não deixemos, porque a gente não tem esse poder, mas é como se aquele menino tivesse entendido que quando ele não tivesse perdoado ou quisesse se vingar, Deus estaria disposto a se vingar dos próprios erros dele. Ambos eram pecadores, ambos mereciam a punição e ambos precisavam do perdão. E aí, num lugar em que esse garoto escreve, ele escreve o seguinte: no final, então, eu decidi perdoar. Eu senti que Deus havia salvado a minha vida por uma razão e que era melhor eu cumprir esse propósito. Eu sabia que nunca poderia voltar lá e prejudicar alguém. Eu estava farto dessa mentalidade que me acompanhava a vida inteira. Eu percebi que eu precisava abandonar isso, que eu precisava parar de odiar e que eu deveria começar a perdoar. E de repente, aquele garoto foi liberto da prisão da amargura. E que embora o perdão ali fosse difícil, mas o perdão ali foi verdadeiramente aquilo que libertou aquele garoto que passou, de fato, a vida paralisada por conta daqueles 6 tiros, mas que tinha decidido não fazer a outra pessoa pagar, porque ele reconheceu que muitas vezes ele fez coisas para outras pessoas e que Deus, por meio do seu perdão em Cristo, decidiu que ele não pagasse, mas fez o seu filho pagar no lugar dele. Agora, essa parábola descreve uma dificuldade, tá? Aqui. Qual é a base de tudo isso? Qual é a base desse perdão tão difícil? Nós já vimos, né? O que permite Deus nos perdoar tão radicalmente, mesmo sendo Ele um Deus tão santo e tão justo? O que é que nos permite perdoar os outros tão radicalmente, dando poderes interiores de humildade, amor, confiança e alegria, de tal forma que consigamos estender esse perdão uns aos outros? E é óbvio, e eu já disse isso, que é a morte de Cristo na cruz. Se não for isso, a gente não consegue. O que havia de tão incongruente na atitude daquele servo, não perdoar o seu conservo, é quando nós replicamos isso, quando nós recebemos o perdão de Deus dado no Evangelho, e nós olhamos para ofensas bem menores que outros cometem contra nós e temos dificuldade não. E quando nós não perdoamos, quando temos impossibilidade de perdoar. Como é inapropriado isso? E o que nos mudará os corações, de fato, é quando nós olharmos para a verdadeira história do Evangelho, de um Deus que foi punido por nós, de um Deus que se coloca em nosso lugar e assume a dívida que era nossa, que recebe o castigo que eram nossos. E aí, então, podemos dizer, nós somos justificados, nós somos amados e perdoados em Jesus. Então eu posso estender a mesma coisa a outras pessoas. Quando Jesus estava morrendo na cruz, lá em Lucas 23, capítulo 23, versículo 34, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele está dizendo que aquilo que eles estavam fazendo era errado. Ele não estava passando a mão na cabeça deles e falando: tá tudo bem, gente, me crucificar aqui tá tranquilo. Não, era errado. Ele estava afirmando isso. E ele estava requerendo perdão. O perdão era necessário. Não é igual a gente faz: alguém errou contra você, você fala: deixa quieto, tá tranquilo. Não, tudo bem. Não, tá tudo bem não. Um pecado precisa ser nomeado, uma dívida precisa ser nomeada. Houve uma transgressão. É necessário que haja um reconhecimento disso. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes. É necessário que haja um perdão. Mas ainda assim, ele pede amorosamente para que o Pai concedesse o perdão àquelas pessoas. Em vez de gritar contra aqueles que estavam o pendurando numa cruz: vocês receberam o troco? Ele diz: Pai, eles não sabem realmente a magnitude do que eles estão fazendo. Por isso, conceda-lhes o perdão. Se ele trata as pessoas que estavam crucificando desse jeito,
Como podemos nós ser frios e retraídos em relação a perdoar? Como podemos ser duros em relação às pessoas? Que Deus nos dê a graça e a paciência que só podem crescer a partir de um coração que é atingido pelo Evangelho. Então, essa parábola, o Tim Keller tem utilizado até essa seção do livro para nos trazer essas definições primeiras para a gente entender o tema sobre perdão. E a partir de agora, ele começa a tratar de uma maneira mais prática e social a maneira do perdão, como a gente viu no começo da aula passada, como eu introduzi aqui, aquele dilema entre a busca da justiça ou a busca do perdão. E aí, no capítulo 2, ele vai começar a falar sobre o desaparecimento do perdão. Por que deveriam os feridos, os que ainda sangram, suportar o ônus do perdão? Essa é uma citação que ele faz de uma escritora chamada Delia Owens. E ela diz: por que deveriam os feridos, os que ainda sangram, suportar a dívida, o ônus do perdão? Querendo mostrar, não. Quem está sofrendo por conta de algum ataque, de alguma dívida que lhe foi colocada, deveria se focar no seu próprio restabelecimento e não fornecer um perdão que é privilégio para o ofensor. Temos que parar de pensar no ofensor, ela diz. Devemos cuidar das vítimas. E enquanto colocamos sobre os ombros das vítimas a obrigação do perdão, nós não estamos cuidando das vítimas. E é aquilo que tem sido pregado. E ele fala que essa pergunta é cada vez mais famosa em nossa cultura. Como é que a história do credor incompassível, que a gente acabou de ver, e o seu rico ensinamento sobre o perdão, abordam a ansiedade e a confusão da nossa sociedade em relação ao perdão. Como é que a gente lida com alguns movimentos, conforme ele cita aqui, né, o movimento do Me Too, que ficou muito famoso lá nos Estados Unidos, o Eu Também, né, em que mulheres se reuniam para acusar, né, abusadores. E aí começou a ficar muito famosa a partir de uma sobrevivente de uma agressão sexual lá em 2006, chamada Tarana Burke. E ela que cunhou esse termo, né, hashtag Eu Também, ou Me Too, para ajudar mulheres que também tinham sido abusadas sexualmente em algum momento na sua vida, a se manifestarem publicamente contra os seus abusadores. E aí, no final de 2017, esse movimento tornou-se viral, né? Todo mundo começou a se manifestar por conta daquela revelação de abuso sexual de Harvey Weinstein. E durante os primeiros meses desse movimento, muitas mulheres descobriram que o novo apoio lhes permitiu apresentar histórias de assédio sexual, abuso e agressão, e mostrou à sociedade que esse comportamento dos homens era muito mais difundido do que as pessoas imaginavam. E na esteira desse movimento, muitos apoiaram uma série de boas mudanças, desde novas regras no local de trabalho, até um apoio mais formal às vítimas de abuso. E tudo isso foi bom. Mas isso levantou-se novamente a discussão sobre a validade do perdão. O quão errado seria, foi levantado nessa época, que essas mulheres vítimas de abuso perdoassem os seus abusadores. E a atriz Salma Hayek escreveu que racionalizou o seu silêncio sobre o assédio sexual porque estava orgulhosa da sua capacidade de perdoar. E, portanto, ela reprimiu isso. Mas ela disse que essa ênfase no perdão tinha feito ela esconder a sua covardia e a sua relutância em buscar justiça publicamente. E nisso, segundo ela tinha falhado em ajudar vítimas futuras de abuso, porque nesse orgulho de que ela tinha sido capaz de perdoar, ela não buscou de fato justiça, e o seu não buscar justiça estava fazendo com que outras pessoas sofressem a mesma coisa que ela sofreu. E aí então foi perguntado: devemos perdoar os homens que nos agrediram? E essa mulher que escreveu isso publicou lá no New York Times, e ela concluiu que ela não estava preparada para perdoar o seu agressor, mas sustentou a possibilidade de que
a restituição feita tanto pública quanto privadamente a pudesse levar a perdoar. Ou seja, desde que a pessoa fizesse alguma coisa por merecer, então agora ela estava livre a perdoar. E nós já vamos ver sobre essa questão de perdão se merece. Vamos ver isso. E aí, uma citação que é feita novamente diz: em vez de falar sobre vítimas que devem perdoar, deveríamos falar sobre tatuar as palavras estuprador ou predador sexual na testa de criminosos. Inclusive, aconteceu isso, né? Acho que vocês se lembram dessa história. E isso ajudaria realmente a tornar as mulheres e crianças mais seguras. Então, isso é uma citação, né, dessa mulher que escreve no New York Times, dizendo: pare de culpar as vítimas por não perdoar. Vamos nos focar nos agressores. E o que verdadeiramente ajuda é que nós escrevamos nos agressores que eles são agressores, abusadores, porque isso protege mais gente do que essa falácia do perdão. Tá? Agora, o que está por trás desse conflito do perdão é o que se questiona aqui. Todas as reclamações em torno do perdão assumem definições e modelos de perdão que de fato são problemáticos. Não basta então simplesmente chamar as pessoas a serem mais perdoadoras. E aí o Tim Keller começa a contar quais são essas definições de perdão que são problemáticas. Quais são esses modelos de perdão tão amplamente difundidos em nossa sociedade que são problemáticos. E aí ele estabelece 3 modelos, tá? Que eu vou falar agora até o final da aula. O primeiro modelo de perdão problemático, e isso vai gerar uma dúvida na cabeça dos irmãos, porque em certo aspecto parece com aquilo que o Evangelho está nos propondo, mas não é. É aquilo que ele chama de pressão para perdoar incondicionalmente. E aqui pode ser meio dúbio essa palavra incondicionalmente, tá? Mas vamos lá. Ele cita uma mulher chamada de Ana Ortiz, que ensinava crianças pobres na Guatemala. E essa mulher não era cristã nem nada, ela só ensinava crianças ali a ler e escrever. Em certa época, então, alguns militares da Guatemala pegaram aquela mulher e abusaram dela, torturaram ela. E mais tarde eles foram perceber que aquela mulher, na verdade, era uma cidadã norte-americana. E como de costume, quando se percebe que mexeu com alguém dos Estados Unidos, eles já ficaram muito preocupados. E aí ameaçaram aquela mulher, soltaram aquela mulher viva, mas disseram que ela jamais poderia falar o que aconteceu, porque eles eram militares da Guatemala. Era uma coisa que envolvia o país da Guatemala, então falaram, não pode dizer nada, vamos ficar por isso mesmo, e disseram que ela deveria perdoar a eles, porque eles não sabiam que ela era uma cidadã norte-americana, e eles achavam que era alguém ali da própria região, que eles deveriam cuidar, né? E ela, mais tarde, ela escreve: outras pessoas, amigos e estranhos, me perguntaram, não se eu estava recebendo alguma justiça do meu governo, mas se eu tinha perdoado os meus abusadores. Ela está indignada com isso. Porque ao invés de perguntarem se estava sendo feita justiça à sua causa, as pessoas estavam pressionando-a para que ela perdoasse. E ela diz, abre aspas, eles queriam que eu perdoasse, para que eu pudesse seguir em frente. E eu suponho que depois de perdoar, tudo ficaria magicamente bem para eles. Parecia que o cristianismo estava preocupado com o perdão individual e não com a justiça social. Fecha aspas. O ponto dela era, o cristianismo tem mais preocupação com o fato de eu conceber o perdão para verdadeiramente aquele que é culpado, ao invés de buscar que a justiça social fosse implantada. Aí Keller conta uma outra história de uma menina agora chamada Susan Waters, em que ela foi abusada desde os 7 anos de idade pelo seu próprio irmão, e isso continuou acontecendo por toda a sua adolescência. E aí então, mais tarde, com graves problemas psicológicos, ela procurou ajuda na literatura cristã. E lá, aí agora o relato dela, abre aspas, eu só consegui encontrar histórias lindas sobre reconciliação ou orações pela redenção do agressor ou do abusador.
Deus me perdoou, então eu devo perdoar os outros. E isso, na verdade, só aumentou o meu sentimento de culpa, fustigado por um mar de segredos que eu não conseguia revelar. Então ela diz, eu fui buscar ajuda no cristianismo, mas o cristianismo só piorou. Com o tempo ela viu quantas vezes dentro da igreja a ideia do perdão era usada contra vítimas de abusos e injustiças. E que os abusadores sabiam como usar a doutrina do perdão para restaurar posições de liderança, às vezes na igreja ou em instituições, rapidamente, a partir das quais eles poderiam repetir novas atitudes de abuso. Dizia-se que as vítimas de abuso, que não perdoavam e que não esqueciam, imediatamente eram vingativas e, segundo ela, isso era uma injustiça. O apelo ao perdão era muitas vezes a forma como igrejas e instituições protegiam os cristãos, e protegiam a sua própria imagem pública, ao invés de repararem os erros. E recentemente, isso continua sendo veiculado, quando se descobre algum abuso que aconteceu no meio da igreja, e aí a igreja se cala, tentando resolver internamente, e isso acaba vindo à tona. O grande problema que é nisso, porque as pessoas continuam dizendo que as igrejas, em muitos casos, a igreja faz isso mesmo, a igreja promove para tentar promover a sua imagem, ela tenta colocar panos quentes em abusadores e tenta lidar internamente, fazendo com que uma situação problemática surja. Tá? Por isso que nós, enquanto igreja, temos já faz quase um ano já que a gente está elaborando um material de proteção, à criança para ser inaugurado. Já deveria ter sido inaugurado, ainda não foi, aqui na igreja, porque nós não queremos promover uma atitude descuidada em relação a isso, para que quando uma eventualidade de abuso aconteça, nós não sejamos tentados a lidar de maneira injusta, de maneira a cobrir com os panos quentes e colocar sobre as vítimas toda a carga de perdoar, enquanto o ofensor continua livre para repetir as mesmas atitudes abusadoras. Então, abre aspas aqui de novo para uma citação dessa menina. A pressão para perdoar cegamente, particularmente no ensino da igreja, pode manter as pessoas presas e inseguras. E eu acredito que essa graça fácil, presta atenção, essa graça fácil pode permitir que o abuso prospere nas famílias e nas instituições. É interessante que essa menina, embora não conhecesse Dietrich Bonhoeffer, que foi o primeiro a utilizar a expressão graça barata, naquele livro Discipulado, o Dietrich Bonhoeffer lá na Segunda Guerra, que foi contra Hitler e acabou sendo morto por conta da sua acusação veemente contra os abusos que eram feitos ali no Holocausto. Ele escreveu esse livro, Discipulado, e lá nesse livro ele fala dessa graça barata, essa graça que não transforma, essa graça que tem sido utilizada para a gente perpetuar as nossas maldades. E por isso ele fala, isso é uma graça barata, não é a graça verdadeira. E aqui essa menina, sem conhecer isso, chamou isso de uma graça fácil. Ele diz que todas essas meninas que falaram essas coisas, já na conclusão dessa primeira parte, o Keller fala que uma graça fácil, pela qual as diferenças de poder entre os abusadores e os abusados permaneceram inalteradas e nenhuma justiça foi buscada, é aquilo que ele chama de perdão incondicional. A gente vai ver um pouco disso, mas ele está dizendo, esse é um modelo errado. É um modelo que perpetua as injustiças. Tá? Então esse é o primeiro modelo. A gente vai ver qual que é o modelo certo, mas até agora a gente vai ver só os errados. O segundo modelo errado, uma segunda alternativa ao perdão, que não promova esse tipo de injustiça prolongada, porque o que a gente quer é perdoar incondicionalmente, é o segundo erro, que é a pressão para perdoar
transicionalmente, ou transacionalmente, né? É um perdão condicional, um perdão merecido. Então, se o primeiro erro é um perdão de graça barata, um perdão de graça fácil, o segundo erro é um perdão merecido. E ele cita aqui Jennifer Wright, que escreve: nós devemos perdoar homens acusados de abuso sexual? As mulheres raramente estiveram em posição de ficar com raiva antes, mas raramente estivemos em uma posição em que o nosso perdão não fosse automaticamente assumido. Distribuí-lo criteriosamente ou merecidamente a quem o merece também é um tipo de poder que nós merecemos. Então o que ela está dizendo? Ela está dizendo assim, olha, antes nós não tínhamos o poder de ficar com raiva, porque os homens abusavam das mulheres e eles tinham como garantido, como automático, que as mulheres perdoariam, porque isso era exigido delas, elas não tinham outra opção. Agora, ela diz, portanto, nós agora que temos esse direito de ficar com raiva, podemos criteriosamente distribuir o perdão quando nós quisermos para quem de fato merece o nosso perdão. Aqui havemos descrevendo os 3 modelos de perdão errados. O primeiro, o modelo da raiva, que é o modelo do não perdão, que a gente já vai ver. Ela está dizendo assim, ó, hoje as mulheres têm raiva e não perdoam, porque em algum momento na história o perdão era colocado como obrigatório, como incondicional, como essa graça barata, e agora as mulheres estão decidindo não perdoar. Estão indo para os 2 extremos do perdão. E o que ela propõe é o seguinte, que não que as mulheres devam sempre não perdoar, mas que agora o perdão deva ser proposto numa mentalidade meritória. Se a pessoa merece, a mulher então se sente livre. Nesse caso aqui, ele está falando sobre mulher, né? Por isso que eu estou citando aqui, mas para qualquer um serve. Eu devo oferecer o perdão só quando a pessoa merece o meu perdão. À primeira vista, parece ser um bom equilíbrio, né? Parece ser um bom equilíbrio entre o método de graça barata e o método de não perdão de forma alguma, mas essa abordagem já recebeu várias críticas muito convincentes. E aí ele abre aspas para citar aqui uma pessoa que diz: o perdão é completamente superestimado e serve apenas, nesse caso, para criar desequilíbrio de poder, daquilo que Nietzsche chamou de moralidade escrava da sociedade burguesa. Ou seja, de fato, Nietzsche via que o perdão condicional era punitivo. Quando eu decido perdoar você com base no seu merecimento, eu estava escravizando você a cumprir todas as minhas exigências. E isso estava estabelecendo um senso de moralidade superior em relação àquele que perdoa e àquele que é perdoado. Então, inventaram na nossa época uma nova maneira de nos sentirmos superiores. E Nietzsche falava que fazia isso através desse perdão condicional. Então, Nietzsche concorda com a afirmação de que o perdão merecido e conquistado é, no final, uma forma de exercer poder sobre a outra pessoa. E isso significa que, no final das contas, não é perdão. E Nietzsche estava certo. Esse tipo de perdão nada mais é do que um exercício de poder sobre os outros e nem pode ser chamado de perdão, porque se perdão precisa ser merecido, ele não é perdão. É salário. Né? Então, para a gente perdoar, a gente precisa partir do pressuposto que a outra pessoa não merece o nosso perdão. E Nietzsche estava certo na sua avaliação dessa possibilidade aqui. E aí uma outra autora argumenta que a condição para o perdão é chorar, implorar e pedir desculpas suficientes, normalmente envolvendo uma considerável auto-humilhação. E se o perpetuador, se o ofensor fizer isso o suficiente, então ele será perdoado, mas o rebaixamento é a pré-condição para que haja o perdão. A pessoa precisa se humilhar, a pessoa precisa pagar de alguma forma aquilo para que então o perdão seja oferecido, e está dizendo isso é errado. Tá? De qualquer forma, a transação do perdão
a condição de merecimento para o perdão, elimina o perdão na essência. Já não é mais perdão. Agora, um último modelo, que ele coloca errado, é uma pressão para não perdoar de jeito nenhum. Então, se uma era um perdão de uma graça barata, incondicional, depois vimos o perdão condicional, por merecimento, e o último é uma pressão para não perdoar de jeito nenhum. Devido às deficiências desses outros modelos de perdão, que são culturalmente dominantes, há uma pressão cada vez maior para não se perdoar de jeito nenhum. E aqui ele fala de história de pais que perdoaram, né, um pai, uma mãe específicos, que lá nos Estados Unidos perdoaram num contexto em que a filha foi para a escola, eles não conseguiram mais falar com a filha, e aí naquela cidade foi o maior evento de comoção social, em que todas as pessoas saíram na rua para procurar aquela menina que tinha sido perdida, ninguém sabia onde ela estava. E acho que 15 dias depois, encontraram aquela menina morta, amarrada, né, com seus pés e suas mãos, num chalé isolado lá na mata. E aí foi identificado que ela morreu congelada ali. Deixaram ela amarrada ali para morrer congelada no frio que fazia naquela região. E aí virou uma bagunça ali, porque todo mundo, né, atrás do culpado daquilo. E aí então os pais foram levados, né, publicamente para se pronunciar em relação a isso. E aí os pais, anteriormente, souberam de uma história de outros pais que perderam a filha, numa situação parecida, e que eles não perdoaram e eles cultivaram uma amargura muito grande que fez com que eles nunca fossem libertos. E eles sofreram a vida toda e foi assim, uma devastação da família. E eles pensaram, nós não queremos isso. Nós não queremos ficar amargurados, nós não queremos levar isso para a vida toda. E eles decidiram perdoar. E aí eles disseram publicamente, nós perdoamos aquele que tenha nos ofendido e feito a nossa filha morrer. E aí então é dito que o modelo do não perdão faz com que você não promova justiça e que pior, no caso desses pais, o que colocaram para eles é que eles não amavam a própria filha enquanto eles estavam promovendo esse tipo de perdão. Porque quem ama a filha não pode perdoar aquele que fez isso com ela. Então, ao invés de eles serem encorajados em alguma medida, eles, na verdade, foram pressionados publicamente, socialmente, a não fazerem aquilo e foram extremamente criticados. Mesmo passando por uma dor tremenda, agora criticados pela sua disposição em perdoar. Então, o modelo de não perdão alerta as minorias, as mulheres, aqueles que são oprimidos em alguma maneira, dizendo-lhes que eles não deveriam perdoar, uma vez que historicamente eles foram dadas poucas vantagens ou oportunidades. Quem tem pouca vantagem ou oportunidade, segundo eles, não deve perdoar. Outros opositores argumentaram que o perdão é inerentemente oposto à busca de justiça e à responsabilização dos abusadores. Então nós não deveríamos perdoar, porque senão a gente não estaria buscando a justiça. Agora, como podemos ver nas experiências dessas pessoas, os oponentes do perdão têm certa razão. O perdão concebido no modo automático, no modo esperado, sabe? A pessoa vai fazer uma coisa com você porque ela sabe que você vai perdoar de qualquer jeito. A estilo... Isso era mais comum antigamente, mas ainda existe hoje, né? Mulheres que levavam casamentos a vida toda, e eu tenho um caso aqui bem próximo da minha família assim, que o marido constantemente traía e ele tratava como o perdão da sua esposa como automático, e isso fazia com que ele continuasse a vida inteira promovendo a mesma atitude sem arrependimento, porque ele tratava o perdão da sua esposa como automático, como garantido. E isso promovia esse tipo de eterna irresponsabilidade, eterna traição, por conta desse cenário.
que a pessoa nunca era responsabilizada pelas suas atitudes. É até por conta disso que a Bíblia trata como possível, em situações de casamento, quando há um adultério, que a parte ofendida tenha o direito de se divorciar, justamente por conta dessa tentação de uma das partes continuar se achando no direito a promover esse tipo de injustiça, tratando o perdão como se ele fosse garantido, simplesmente ou automático. Eu quero que vocês tenham cuidado, porque eu não estou me dizendo, não estou dizendo que o perdão não deva ser exercido sempre. Só estou dizendo que esse modelo de enxergar o perdão como automático, como garantido, como alguma coisa que não se é responsabilizada, como uma coisa que é tratada como essa graça barata, isso não é o modelo que a Bíblia ensina sobre o perdão, ok? Embora o perdão é sempre exigido de nós, porque sempre fomos muito mais perdoados do que nós temos condição de perdoar. Mas o perdão transacional pode ser uma barreira à justiça pública. A vítima pode triunfar sobre a sua raiva se o abusador prestar obediência suficiente, e aí então o jogo virará. Agora a vítima se tornará a abusadora, não nos mesmos sentidos, apenas num sentido diferente. Então o perdão transacional também não serve. E não serve esse tipo de perdão que não é perdão, né? Que não se perdoa em hipótese alguma. E outros aconselham que o modelo de não perdão apelam não à saúde mental e ao respeito próprio, mas à adequação moral. No século XX, a raça humana perpetrou o Holocausto, o regime do apartheid na África do Sul, o genocídio armênio, as limpezas étnicas dos Balcãs e os campos de extermínio em Camboja. E numa entrevista em 2006, perguntaram ao sobrevivente do Holocausto se ele perdoava os nazistas, e ele respondeu, abre aspas, quem sou eu para perdoar? Eu não sou Deus. Portanto, não, eu não posso perdoar. E muitos hoje pensam que isso está certo, porque parece moralmente inapropriado perdoar. E essa proposta, ela pressupõe que o perdão tem feito mais mal para os abusadores, os perpetuadores do mal, do que bem. E aí eu lembrei, enquanto eu lia esse livro, de um vídeo. Sino de Green River. Até onde eu saiba, sociopatas e psicopatas não têm sentimento. E esse psicopata, ele matou mais de 40 mulheres. Eles prenderam o sujeito e você sabe que lá na América tem essa questão de levar a vítima pro júri popular e as pessoas podem enfrentar. Então tem vários vídeos das pessoas falando assim, você deve morrer no inferno. A mulher estava até cuspindo aqui. Eu odeio você, se eu pudesse eu picava você, te ódio, você é um monstro. E ele olhando assim com um olhar frio, e o único sentimento que ele esboçava, além da frieza, era o desdém, sabe a ironia, que é o camarada que falou? Aí chegou um senhor, assim, o senhor tornou minha vida muito difícil, sou um cristão, e o senhor está me obrigando a colocar em prática o mandamento mais difícil que Jesus me deu, que é o de perdoar. Eu sei que essas pessoas aqui odeiam o Senhor, mas pelo que o meu mestre mandou, apesar do que o Senhor fez com minha filha, eu perdoo o Senhor. Sinta-se perdoado. Naquele momento, contrariando todos os prognósticos que dão de sociopata, ele chorou. A graça de Deus capacita você a fazer coisas que o velho homem não faz. Porque eu achei esse vídeo interessante, por alguns fatores, né? Primeiro é esse, né? Que a graça de Deus nos capacita a fazer coisas que o velho homem não faz, aí não pode fazer. Porque qual que é a base para a gente perdoar, se não a graça de Cristo? Porque senão, não é verdadeiro perdão. Porque a gente vai fazer sempre o outro querer merecer o perdão. E aí já não é mais perdão coisa nenhuma. Ou a gente vai querer oprimir agora aquele que fez alguma coisa errada conosco, para de alguma forma a gente achar que foi pago. Então não existe verdadeiro perdão, ou o perdão é motivado apenas por um egoísmo. Eu vou perdoar, mas para pelo menos eu não carregar isso comigo. Um egoísmo que não vai promover verdadeiramente a restauração. Tá? Ou uma graça barata, seja lá o que for.
O verdadeiro perdão, ele é capacitado apenas pelo Evangelho. E uma outra coisa é como que perdão não é contrário à responsabilização ao buscar justiça. Aquele homem estava passando por um júri popular, a justiça estava sendo aplicada ali. Mas como que o perdão daquele homem, contrariando, né, o que todas as pessoas fizeram até mesmo um sociopata, que dizem não ter sentimentos, chorar, porque foi alguma coisa tão contrária ao que era esperado, né, de alguém que pudesse ter a filha assassinada terrivelmente por aquele homem, ter sido perdoado. Isso conseguiu invadir mesmo as barreiras de um sociopata. Então, essa ideia de que o perdão que a Bíblia nos conclama a fazer, ele promove, continua promovendo as injustiças, muito pelo contrário. Na verdade, ele promove a verdadeira restauração, tanto da pessoa que foi ofendida, quanto do ofensor. A Bíblia não escolhe um lado. Deus quer a restauração de todas as pessoas. Portanto, o testemunho bíblico é de um perdão que, motivado pelo Evangelho, ele tem uma capacidade de nos transformar, tanto individualmente quanto socialmente. Tá? E aí a grande proposta do Keller com esse livro não é só cuidar do perdão nos nossos relacionamentos pessoais ou individuais, mas estabelecer uma transformação social por meio do perdão que a Bíblia oferece. Enquanto a gente parou de falar sobre perdão, o mundo continuou falando e estabelecendo propostas alternativas absolutamente fatais e equivocadas para o perdão. E ele está dizendo, então, está na hora de a gente voltar a resgatar os verdadeiros princípios do perdão que buscam a restauração em todos os lados. Okay? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua graça. Cada vez que falamos sobre ela, mais encantados ficamos, porque é algo extremamente fora do natural, fora do comum. E a Tua graça é a única capaz de transformar psicopatas como nós, pecadores miseráveis como nós, em pessoas que agora choram pelos seus pecados e que se alegram pela certeza do perdão que nos é oferecido por Jesus. Deus, dá-nos a capacidade de perdoar como o Senhor. Um perdão que não viabiliza a injustiça, mas um perdão que não busca o merecimento. Ensina-nos a perdoar como o Senhor nos perdoa. Um perdão que busca a melhora de relacionamento, um perdão que busca a restauração, a transformação e a justiça social. Pois assim te pedimos em nome de Jesus. Amém.